Uma família que gastava mais do que ganhava. Eis aí algo que causa males tremendos para os filhos, para a própria família. Capítulo 61 do livro Lar Adventista, Princípios de Finanças Domésticas. Acompanhe a leitura. Cuida para que tuas despesas não vão além de tua renda. Contém teus desejos, te domine, controle os seus desejos. Sabe, a Bíblia diz que Deus pode satisfazer os desejos do teu coração, mas para isso precisamos entregar nossa vida por completo a Ele. Então precisamos nos dominar, controlar os nossos desejos, para que não venhamos a gastar mais do que recebemos. É uma grande pena que tua esposa seja tão semelhante a ti, mesmo em matéria de gastos. Tanto o homem quanto a mulher gastavam mais do que recebiam. Consequências desta esposa que era semelhante ao esposo em matéria de gastos, de maneira que não te pode ser um auxílio nesse sentido. Ao invés da esposa ser um auxílio para economizar, esbanjava como o próprio marido. Se ela fosse um auxílio, vigiaria os pequenos gastos a fim de evitar maior vazão. Vigiar pequenos gastos. Porque às vezes nós vamos gastando com uma coisinha pequena aqui, uma coisinha pequena ali, outra aqui, outra acolá, e quando percebemos, cadê o dinheiro? E não se vê resultado desses gastos, porque não são investimentos, são gastos. E gastos muitas vezes desnecessários. O dinheiro simplesmente desaparece. Gastos desnecessários são constantemente feitos na tua direção da família. Tua esposa estima ver os filhos vestidos de maneira além dos seus meios. E em virtude disto, são cultivados em teus filhos gostos e hábitos que os farão fúteis e orgulhosos. Gastos completamente desnecessários e ainda vestindo os filhos de tal maneira que é além das receitas. Gasta tanto dinheiro com vestimentas, com roupas, que não tem como pagá-las. E aí os filhos ficam orgulhosos, inúteis para a sociedade. Se pudesseis aprender a lição da economia e ver o perigo que representa para vós mesmos, para teus filhos e para a causa de Deus o livre uso destes meios, obterias uma experiência essencial à perfeição de teu caráter cristão. Observe que há necessidade de economizar e simplicidade. Eis aí outro princípio. Nossas roupas podem ser simples, mas limpas, bem cuidadas. Isso fará uma grande diferença. A não ser que obtenhas tal experiência, teus filhos levarão o modelo de uma educação defeituosa pelo resto da vida. Percebeu o mal causado para a sua família? Teus filhos serão levados pelo resto da vida por uma educação cheia de defeitos, porque gastam além da conta. Eu não te aconselharia a acumular meios, pois isto te seria muito difícil, mas poderia aconselhar-te a que gastes o teu dinheiro com cuidado e que teu exemplo diário ensine lições de simplicidade, abnegação e economia a teus filhos. Eis aí um princípio de fidelidade, de finanças domésticas. Simplicidade, abnegação e economia. Eles precisam ser educados por preceito e exemplo.
Não basta falar, tem que praticar. Convido você a ler do livro de Provérbios, capítulo 21, os versos 17 a 20. Leia Provérbios, capítulo 21, versículos 17 a 20. Essa família, que gastava mais do que ganhava, ela é convidada à abnegação, a negar-se a si mesmo, para ter princípios de simplicidade e economia além da abnegação. Foi-me mostrado, diz a autora do livro Lar Adventista, que vós outros, meu irmão e minha irmã, tendes muito que aprender. Não tendes vivido dentro de vossos recursos, ou seja, gastam além do que recebem, gastam mais do que recebem. Consequência, dívidas. Tomam emprestado e cada vez mais tomam emprestado. Isso é uma situação difícil de se sair, mas não é impossível de se sair. Falo por experiência própria. Não aprendestes a economizar. E, de fato, é algo difícil, porque os comerciais, as propagandas, as festas que existem no decorrer do ano, nós já estamos nos aproximando de uma, Dia das Crianças, depois outra logo em seguida, que é Natal e Ano Novo. São despesas desnecessárias, mas que somos levados pela sociedade a ter esses gastos. Se você ter simplicidade, abnegação e economia, vai evitar essas despesas. Não tendes vivido dentro de vossos recursos. Não aprendestes a economizar. Se ganhais elevados salários, tem um salário muito bom, não sabeis como fazê-lo render o máximo possível. Só gasta. Consultais o gosto e o apetite em vez da prudência. Veja o que leva você a gastar. Seu apetite e seu gosto. Tenha prudência. Controle-se. Domine os seus desejos. Às vezes, gastais dinheiro em certa qualidade de alimento que os vossos irmãos não podem pensar em saborear. É um desperdício. Não há necessidade de gastar com tais coisas. O dinheiro sai de vosso bolso com muita facilidade. A abnegação é uma lição que ambos, pai e mãe, marido e mulher, esposo e esposa, ainda necessitais aprender. Eis aqui o que se necessita: simplicidade, abnegação e economia. Negar-se a si mesmo, controlar os seus desejos. Os pais devem aprender a viver dentro de seus recursos, não gastar mais do que recebe. Devem cultivar nos filhos a abnegação, ensinando-os por preceito e exemplo, por palavras e ações. Desculpem. Devem tornar suas necessidades poucas e simples. Simplicidade, a fim de que haja tempo para o progresso mental e cultura espiritual. Eis aí o que nós necessitamos. Aprender a ter simplicidade, abnegação e economia. Solicitei que você lesse da Palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo 21, versos 17 a 20. E agora eu vou pedir para você cantar com a sua família, do Novo Inário Adventista, o hino Sobre o Altar, número 305. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pelos conselhos e orientações contidos em Tua Palavra e também no livro Lar Adventista. Porque cada vez mais
o comércio, a indústria, estimula o gasto em coisas que não são assim tão importantes e tão necessárias. Ajuda, Senhor, as famílias a saírem dessa dívida em que se encontram, para que reconheçam a necessidade de não gastar acima do que recebem. Ajuda, Senhor, mediante a atuação de Teu Espírito Santo, para que as famílias sejam educadas em simplicidade, abnegação e economia, pois isto é necessário para um viver dentro dos seus rendimentos. Te suplico, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista, compartilhe com outras pessoas, talvez você conheça alguém que não está conseguindo se controlar financeiramente, que ela vê algo e tem que comprar, quando na verdade não há necessidade de fazê-lo. Compartilhe, se inscreva no canal e sejamos a força da nação.